a primeira impressão é sempre a que fica? Para muitas coisas, sim. Então tem a ver com o verbete aí que foi apresentado ainda no Salão Verde, o professor Valdo ali, com o pessoal. Muitas vezes as pessoas ficam apriorotas. O que significa isso? Eu era muito apriorota. Com a minha síndrome da apriorismose, eu tirava conclusões precipitadas das coisas. Isso tem a ver com aquela pessoa mais ansiosa, mais assodada. Ela tende a tirar conclusões precipitadas das coisas. Mas a primeira impressão nem sempre tem que ficar. Você tem que aprofundar no que você percebeu ali a priori, né? Não ficar preso na síndrome da apriorismose. O que significa a síndrome da apriorismose que muita gente ainda tem aqui na vida intrafísica? A pessoa, com aquele seu sistema de crença, ela tira uma conclusão convicta e acha que é aquilo e pronto, não tem mais discussão. Isso é um erro. Então a primeira impressão muitas vezes causa um impacto, tem amor à primeira vista, tem a primeira vez que a mulher utilizou o sutiã, como o professor Valdo colocou ali. Tem até propaganda que eles fizeram isso, né? O professor Valdo, ele tinha uma capacidade de colocar coisas mais corriqueiras dentro de coisas complicadas acima da média. Então o professor Valdo era muito irreverente de forma sadia, né? Uma irreverência sadia. Então fica aí a reflexão, né? Eu vou colocar um trecho onde que em determinado momento, onde o Arlindo ali, o Arlindário, fez uma pergunta lá sobre a primeira impressão assertiva, né? Acertada das coisas. Aí de repente o professor Valdo estava respondendo e ele percebeu a presença de uma consciência extrafísica. A energia era tão boa que ele identificou que o camarada era evoluciólogo. Então fica aí o registro que eu tenho eu suspeito parapsiquicamente, né, que eu tenho um auxílio aí de uma consciência extrafísica com paravisual indígena, também evoluciólogo. Então o pessoal ficou todo ali impressionado ali com essa primeira impressão positiva que ele causou ali no Salão Verde, né, essa consciência extrafísica com origem italiana. Eles ficaram ali tentando descobrir, tentando encontrar um nome para colocar nessa consciência extrafísica que apareceu lá naquela tertúlia sobre a primeira impressão. Então veja só a sincronicidade. As sincronicidades acontecem e aquela consciência extrafísica, consciex, causou uma boníssima primeira impressão ali para o pessoal daquela tertúlia. Então eu aqui muitas vezes no Verde tenho um auxílio extrafísico aí de uma consciência extrafísica também bastante evoluída, que eu costumo chamar de xamã Piatã evoluciólogo. Você que vai bater. Falta um minuto. Mais um. Cadeia internacional. O pó de arroz, tudo. Cadeia internacional, é isso? Não é nacional, é cadeia internacional. Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a primeira impressão dentro da autodiscernimentologia, ciência do discernimento. É o efeito direto, imediato, da influência moral, intelectual, artística, parapsíquica ou da ação exterior sobre os órgãos dos sentidos e as parapercepções da consciência, seja homem, mulher ou consciência, configurando determinado ponto de vista, opinião ou comentário. Agora, a primeira impressão favorável, a primeira impressão dúbia, a primeira reação interpessoal, o primeiro momento, a primeira oportunidade, a primeira tentativa de interpretação, a primeira hipótese, o primeiro tempo de preliminares, o impacto do primeiro encontro, o primeiro interesse, o amor à primeira vista, o primeiro relacionamento, a primeira interpretação correta, a mal interpretação à primeira vista, a empatia ideológica à primeira vista, o acolhimento pessoal, o reparo superficial, o reparo supervígio,
as abordagens críticas, o conteúdo da intencionalidade, o autodesconfiômetro. Agora, como se diz lá no comercial da televisão, o primeiro sutiã nunca se esquece, não é isso? Agora, nós temos aí a titulologia, tem 60 tipos de livros, alguns foram best-seller, escrito com boa intenção, boa vontade e razoável talento, mas sem o discernimento ideal evolutivo, podendo ser evitado a fim de poupar o regressivo. Portanto, desde a primeira impressão. Quer dizer, você olha o título do livro e fala assim, esse título não interessa. Por aí não me interessa ler esse livro. Então, nós temos aí, são 60 títulos que eu estou mostrando. Eu já publiquei isso aí. Antes, a primeira impressão, obviamente, deve ser sempre aceita com cautela e restrição, tendo em vista os enganos dos sentidos, e não raro, a precariedade de tempo e espaço das análises, que é o que eu chamo aí de cronêmica e prosêmica. Você confia na qualidade das próprias impressões, ou das primeiras impressões, das próprias primeiras impressões? O número de acertos é superior a respeito disso. Ele é superior ao número de enganos para você? Então, por aí a gente vai ter uma ideia do processo da primeira impressão. A pessoa, às vezes, na primeira impressão, ela mostra algum processo de assodamento, de precipitação, de impulsividade. Enfim, é uma pessoa que, às vezes, tem ansiedade. Mas, então, Dom Arlindo... Na patologia, a quarta e quinta linha, tem a primeira interpretação correta. A primeira o ideal para interpretação se correta. conseguir... O ideal para se conseguir, porque A não é fácil. primeira coisa é não ter paixão para nada, mas você tem que ter o apriorismo positivo. Você tem que caminhar. Todo mundo tem apriorismo. O positivo, todo mundo pode ter. O que é ruim é que a maioria tem apriorismose, tem um apriorismo negativo, patológico. Mas você tem que ter um, que é o positivo. É o que você sabe. Todo o cabedal de conhecimento seu que você vai aplicar na análise imediata de determinado objeto. Agora, uma primeira impressão na pesquisa, o ideal é... Gente, eu estou notando que tem uma consciência mais forte aqui hoje, tá? É capaz de ser dos amigos do transventor. É gente muito forte. Ó. Vocês sentem isso? Alguém está sentindo? É um homem. Outra coisa, eu tenho um cabelo grande, ó, maior do que o meu aqui. As coisas. Agora, ó. Apresenta assim mais ou menos uns 50 anos. Nariz tipo aquilino, grande homem. Escuta, ele tem relação com as suas coisas. Ele tem relação. Ele tem relação. Outra coisa, eu estou falando aqui que é um negócio da Itália. Um monte de energia. É ele. Ele falou, ó, eu sabia que você ia falar, eu já vim atrás para segurar. Estou falando aí. Ele sabia que eu ia falar sobre o que é que eu vi. Agora, gente, isso aconteceu, era mais ou menos 7, 7h30 da manhã, porque foi depois que eu trabalhei muitas horas no computador, eu deitei um pouco. Eu não cheguei a examinar direitinho o horário, eu só saí com a ideia. Agora, então, ele deve ser o que está orientando a situação lá, por isso que ele veio aí, para me atender. Agora, ele é muito simpático, alegre. Jeito. Agora, ó, esse é evolução. Pelo jeito da energia. Essa energia que eles não sabem conseguir, não conseguem, você não consegue esconder. É evolução.